Mateus capítulo 24, nós vamos ler os versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos, nós estamos vivendo em um tempo do cumprimento de diversas profecias bíblicas. Estamos vivendo um tempo onde nós temos contemplado o cumprimento das promessas do Senhor, temos contemplado o cumprimento de várias profecias que têm sido feitas, foram feitas, há muito tempo, muitos anos atrás. Nós estamos vendo cumprir-se na íntegra nos nossos dias. Dentre essas profecias que têm se cumprido, o avanço da ciência ou da tecnologia é uma das profecias que eu tenho como uma das que vem se cumprindo de forma mais notória. É o que mais nós vemos percebendo aí, é que a ciência ela tem se multiplicado, a ciência tem avançado. E essa é uma das profecias que está muito claro aos nossos olhos. Não precisa ser muito inteligente para perceber que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor são nada mais nada menos do que o cumprimento das profecias bíblicas. E essa profecia do avanço da ciência, do avanço da tecnologia, ela vem para nós, eu cito ela porque tem um impacto muito grande na vida das pessoas. O avanço da ciência ela faz uma certa diferença na vida de algumas pessoas. E o cumprimento dessa profecia, ele vem com duas vertentes. A primeira, vem trazendo facilidades, vem trazendo conforto, vem trazendo cura para doenças, É a parte boa, vem trazendo uma certa comodidade para as pessoas, vem aproximando pessoas que se encontram distantes. Antigamente existiam os correios, que levavam aquele recadinho escrito, tinha que ser pouca coisa escrita e levava até aquela pessoa esperava. Aqueles homens viajavam dias para entregar aquele recado. Hoje em dia, a minha cunhada que está na Itália faz uma chamada de vídeo e a gente está aqui vendo ela e conversando, Então, assim, isso é devido ao avanço da tecnologia, ao avanço da ciência. E muitas outras coisas que têm acontecido. Cura de doenças que outrora não tinham cura, ninguém sabia o que fazer. Eram doenças que quando a pessoa adquiria, já sabia que o caminho daquela pessoa era se cuidar, mas caminhando para a morte. Hoje, existem doenças aí que a cura está aí, porque a ciência está se multiplicando, a ciência está avançando. Mas existe uma outra vertente do avanço da ciência, que é uma falsa impressão de independência de Deus. O avanço da ciência também causa isso em algumas pessoas, uma falsa impressão de independência de Deus. Por que, Manuel, você está falando uma falsa impressão? Porque nós, quer queiramos ou não, somos dependentes de Deus, permanecemos dependentes de Deus, independente da situação, independente se você é rico, se você é pobre, se você tem R$1 milhão na sua conta, ou se você tem R$10, ou se o seu saldo está negativo. Você e eu somos dependentes do Senhor, porque o ar que nós respiramos vem dele, é Ele que nos proporciona tudo isso. E esse avanço da ciência tem causado este impacto em pessoas, algumas cientistas aí com projetos ambiciosos de clonagem de animais, Devem estar se estudando até aí clonagem de seres humanos, coisa do tipo assim. E isso realmente causa uma certa falsa impressão de independência de Deus. Outra coisa, assim como pela vertente positiva, o avanço tem aproximado as pessoas que estão longe, tem também distanciado as pessoas que estão perto. Hoje, amizade hoje não é como era antigamente. Hoje, nós saímos hoje para almoçar, eu mostrei a minha esposa numa mesa
3 pessoas sentadas numa mesa, cada uma com seu celular. Quer dizer, eles estão juntos fisicamente, mas separados ao mesmo tempo, cada um ali focado. Isso tem se tornado cada vez mais frequente e muitos não estão vigiando. O avanço da tecnologia também tem um lado negativo também. Traz isso, enquanto está juntando pessoas que estão longe, está afastando pessoas que estão perto. E o mundo tem vivido assim, com um certo distanciamento e uma certa impressão de independência de Deus. Mas eu ratifico o que eu falei, somos inteiramente dependentes do Senhor. Independente da situação, dependemos dEle, precisamos dEle. E aqui no versículo que nós lemos, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Primeiro aqui, nós precisamos entender o que significa iniquidade. Existe uma pequena diferença entre pecado e iniquidade. É a mesma coisa? Vamos lá que nós vamos entender isso agora. O rei Davi, o salmista Davi, ele foi um homem que escreveu diversos salmos, aproximadamente 74 salmos ele escreveu. E em um desses salmos ele deixa meio que claro que existe uma pequena diferença entre pecado e iniquidade. No Salmo de número 51, quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natã, quando ele tem o seu filho, né? Que ele toma aquela mulher para ele, aquela mulher de outro homem, e ele comete um homicídio, e ali ele é confrontado pelo profeta Natã. Então, quando ele reconhece a sua falha, quando ele reconhece o seu erro, é o momento em que ele escreve o Salmo de número 51. E no versículo 2, ele fala: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele usa aí uma condicional, né, uma conjunção "e", que separa, né, une as duas frases, mas mostrando que as palavras têm sentidos diferentes. No versículo 5 ele fala: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele diferencia uma coisa da outra. No versículo 9 ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E há uma certa diferença entre pecado e iniquidade. O que é o pecado? Pecado é o erro do alvo. A pessoa peca quando erra o alvo, quando erra o caminho. Peca quando erra o alvo, erra o caminho. Quando faz uma coisa que muitas vezes não queria fazer, ou até mesmo sentiu o desejo e fez, mas há um sentimento de arrependimento. Quando nós pecamos, temos a consciência de que precisamos reparar o erro, não é assim? Quando nós desagradamos a Deus de certa forma, nós temos aquela convicção. O Espírito Santo de Deus, ele nos mostra, nos convence que nós estamos errados, e nós sentimos um desejo ardente de nos retratar, de corrigir aquele erro. Então o pecado acontece nesse sentido. Já a iniquidade é diferente. Eu pesquisei algumas definições e achei uma que se encaixou perfeitamente com o que eu queria trazer para os amados nesta noite, que diz assim: iniquidade é quando o pecado não produz mais sentimento de culpa. Quando o pecado não produz mais um sentimento de culpa. A pessoa peca deliberadamente e eleva-se ao mais perigoso e escorregadio dos caminhos. A pessoa já está pecando, já não está nem preocupado, não está nem mais aí, está indo, como se diz aí de fora, descendo a ladeira, e não está nem preocupado mais. O que leva o homem a arrepender-se de seus pecados é o reconhecimento de que pecou. Quando o homem perde isso, ele passa assim a cometer a iniquidade. Quando ele se acostuma com o pecado, quando ele acaba vivendo normalmente o pecado. Enquanto o pecado é errar o caminho, iniquidade é sentir-se confortável nele. Quando o homem erra e não está mais preocupado, perdeu a preocupação, perdeu o temor. Então, há essa diferença entre pecado e iniquidade. Um homem na Bíblia que demonstrou claramente que cometeu iniquidade, o rei Saul. Quando Deus manda, através do profeta Samuel, fala com ele: olha, vai lá, destruir os amalequitas, destrua tudo.
não aproveite nada, destrua tudo. E aí Saul vai ali até aquela cidade, guerreia, destrói as coisas, mas traz o rei, né? Traz ovelhas, animais. E quando Samuel encontra com ele e um confronta ali, quando Samuel encontra com ele, diz: o que foi que você fez, o que foi que aconteceu? Ele disse: não, eu trouxe aqui Agag, e os soldados trouxeram também aí as ovelhas. E Samuel disse: Saul, Deus não falou que era para você destruir tudo. Ele: não, mas eu trouxe para sacrificar a Deus, eu trouxe para sacrificar, ou seja, eu trouxe com uma boa intenção, eu fiz com uma boa intenção. E há quem diga que o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções. E ali ele demonstra várias vezes, né? Ele reluta ali ainda com Samuel, querendo justificar o seu erro, ou seja, se sentindo confortável com o seu erro. Mais à frente um pouco, ele reconhece que pecou. Mais à frente um pouco, ele reconhece. Mas depois ele continua fazendo coisas e mais coisas que desagradam a Deus, achando que são normais. Como consultar mortos, como perseguir Davi, né? Com inveja de Davi, com ódio. E ele vai fazendo outras coisas. Então ele se acostumou com o pecado. Outro personagem bíblico que nós podemos ver claramente foi a Jezabel. Acho que todos aqui devem conhecer um pouco da história, que perseguiu o povo de Deus, que matou profetas, que fez atrocidades, achando que era uma coisa normal, achando que estava certa. E ela foi algo tão marcante, que quando a gente vai para o Apocalipse, na carta, a igreja em Tiatira, Deus, o anjo, ele fala ali: olha, você tem contra ti que toleras Jezabel, né? O momento que ela viveu foi um momento tão ruim, foi um momento tão mau, foram tantas coisas marcantes que aconteceram, que até lá no Apocalipse ela ainda está sendo falada, né? Então era uma pessoa que vivia na iniquidade, que servia a Baal e continuava cometendo vários e vários pecados, vários e vários erros, achando sucessivos erros, entendendo que aquilo ali era normal, não tinha nenhum tipo de temor. Existe uma parábola também lá em Lucas, Jesus fala, os irmãos já devem ter lido também, sobre a parábola do juiz iníquo. Fala que uma mulher, existia na cidade um certo juiz que não temia a Deus, né? Que vivia de forma que era iníquo, ou seja, ele cometia iniquidades. Ele não vivia debaixo do temor do Senhor. E existia também uma mulher que ela queria que fosse feita justiça pela causa dela, e ela sempre clamava a este juiz, sempre clamava. Um certo dia ele disse: olha, ainda que eu não temo a Deus, né? Ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu vivo do meu jeito, ainda que eu vivo na prática da iniquidade, eu vou fazer justiça pela causa dessa mulher. Ou seja, aquele homem, ele assumiu isso, né? Ele já vivia essa prática. E nós podemos perceber hoje, amados, vários exemplos de iniquidade. Exemplo, pirataria. A gente sabe que pirataria é crime. A gente sabe que nós não devemos comprar produtos piratas, porque esses produtos, eles estão financiando crime, eles estão financiando tráfico de drogas, eles estão financiando tudo isso, muitas vezes. E a gente também tem que pensar de forma coerente, né? Hoje é tudo pendrive, a gente baixa a música, mas outrora tinha CD, né? CD pirata era um compra-compra de CD pirata. Por quê? Porque o CD original era muito caro, e aí as pessoas optavam pelo CD pirata. E por quê? Porque o original é caro, mas ali aquele original teve o trabalho da gravadora, teve que pagar a cantor, teve que pagar uma coisa, teve que pagar outra. Existia um custo para chegar aqui até aquele valor, né? É calculado aquele custo. E o pirata pega um CD original e sai reproduzindo várias cópias. E aí a pessoa vai ali e adquire o CD pirata, porque o original é muito caro. Assim acontece com roupas e com outras coisas. E fazem isso de forma normal. E eu te pergunto, se pirataria é crime, se é uma coisa errada, será que Jesus, estando em nosso lugar, ele faria isso? Ele iria adquirir um produto pirateado? Ele iria comprar um produto pirateado? Será que Jesus faria isso? E a gente se coloca Jesus no nosso lugar, para a gente poder entender se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado. Quando a gente tiver dúvida, é batata fazer isso. Se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a atitude dele? O que é que ele faria? E aí, outro exemplo claro, imposto de renda, né? Tem pessoas que fazem isso, né? Fraudam o imposto de renda,
adicionam despesas que não teve para poder reaver mais valores e acham que isso é uma coisa normal, mas não é. Está errado, não está certo. Adulterar a declaração, colocar dependentes que não são seus dependentes, colocar outras, está errado. E tem pessoas que fazem isso de forma normal, acham comum fazer isso. Isso é um exemplo de iniquidade. Meus amados, o aumento da iniquidade tem feito com que o amor se esfrie. O amor de muitos está esfriando por conta disso, por conta de considerarem normal as coisas que Jesus já falou que não é normal, as coisas erradas, por conta de se acostumarem com as coisas erradas, praticando o erro, o pecado de forma sucessiva e não se dando conta de que aquilo está errado, de que está sendo prejudicado e muitas vezes prejudicando a outros. Mas o amor não pode se esfriar. O amor tem se esfriado. E eu lembro-me que quando eu tinha 10 anos, 12, quase que a gente não ouvia falar em morte, né? Não tinha morte assim como a gente está vendo hoje. Quando a gente ouvia dizer que, olha, mataram um rapaz na Liberdade, meu Deus, era aquela agonia, era aquela multidão, e era aquela preocupação, e saía em todos os telejornais. Se os jornais de hoje fossem registrar o número de mortes que acontecem durante um dia, não ia ter jornal que desse, não ia ter horário que desse para encaixar todas as notícias. As pessoas estão perdendo o amor pelos outros, o amor pelo próximo. O valor da vida hoje, as pessoas não estão dando valor à vida, não estão valorizando. Tem pessoas matando por motivos fúteis, por motivos insignificantes. E a mídia tem trazido para nós isso, tem feito com que nós achemos normal o que acontece. Programas que propagam isso, que divulgam mortes e coisas desse tipo, em pleno horário de almoço, a mídia está tentando impor a nós esse tipo de coisa. Isso é sinal de quê, Manel? Isso é sinal de que o amor está esfriando e de uma forma muito veloz. Em Apocalipse capítulo 2, de 1 a 5, é escrito ali a carta à igreja de Éfeso. E a orientação ali no versículo 4, é que o anjo fala, olha, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aquele primeiro amor que foi deixado pela igreja de Éfeso. Todas as igrejas da Ásia haviam experimentado o amor de Jesus Cristo. Aquelas igrejas, as 7 igrejas ali da província da Ásia, elas haviam experimentado este amor, o amor de Jesus. Elas haviam experimentado, elas haviam vivido esse amor. E eles cooperavam de forma fraternal umas com as outras, ou seja, na igreja primitiva não tinha a questão de um estar tendo necessidade e o outro tendo em abundância, não. Eles dividiam entre si, eles compartilhavam, e umas igrejas muitas vezes ajudavam outras igrejas também. Aquilo era comum, aquilo era normal acontecer. Mas com o passar do tempo, isso demonstrava a plenitude e a alegria do amor dos cristãos nos primeiros anos de suas conversões. Mas com o passar do tempo chegaram muitas provações, com o passar do tempo chegaram muitas tentações, e esse amor foi esfriando, ao ponto de o anjo escrever ali, o Senhor mandar um recado para aquela igreja, dizendo, olha, vocês abandonaram o seu primeiro amor. E isso nada mais é do que um alerta para os nossos dias. Como eu já falei aqui em outro momento, a carta escrita às 7 igrejas da Ásia são cartas escritas às igrejas dos nossos dias, para nós observarmos o que foi falado ali, para nós observarmos e entendermos que olharmos aqueles erros, aquelas falhas e não cair nos mesmos erros, não cometer as mesmas falhas. A gente se lembra, quem aqui já casou, o pastor João sempre cita esse exemplo aqui, quando namorávamos, o que a gente fazia, o esforço que a gente fazia, aquela questão daquela chama, daquele primeiro amor, e fazíamos todo o esforço para estar ali, para estar junto. Não tinha sol, não tinha chuva, não tinha perigo, não tinha nada, a gente rompia qualquer barreira para estar ali.
E com o tempo, muitas vezes, vai acostumando, e essa chama vai se esfriando, vai se esfriando. E existem muitos casais que permitem que essa chama se esfrie ao ponto de não sentir mais atração, não ter mais desejo, nem de estar junto. E acabam se separando, ou juntos, mas vivendo de forma infeliz. Mas quando nós mantemos essa chama acesa, nós vivemos, em comunhão, vivemos renovando, se renovando a cada dia. Não é diferente, amados, com aqueles e aquela que serve ao Senhor. Não podemos permitir que esse amor se esfrie. Não podemos permitir, amados, que essa profecia se cumpra sobre nossas vidas. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para servir ao Senhor com excelência. Não podemos permitir, não podemos aceitar viver no curso deste mundo. Não podemos aceitar que essas coisas nos abracem, como eu já falei aqui. Nós estamos aqui para influenciar e não para ser influenciados. Não podemos permitir que este amor se esfrie. Não podemos permitir. Nós precisamos resgatar isso. Precisamos voltar às primeiras obras. Voltar ao início de tudo, reanalisar nossas vidas, verificar onde foi que erramos, onde foi que caímos, o que foi que aconteceu. Temos vivido situações complicadas, realmente temos vivido. Tudo isso que está acontecendo neste mundo, essa pandemia veio mesmo para provar quem são aquelas pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor e os que não servem. Nessa pandemia nós pudemos observar isso, veio mesmo para provar. Aquele que conseguiu estar em casa, mas está mesmo assim conectado, está firme. Não aquelas pessoas que deixam para buscar a Deus no momento em que está aqui. Aqui é o lugar de nós orarmos, nós buscarmos a Deus em conjunto, em comunhão, mas todos nós precisamos sim ter o nosso momento com Deus. Mas por que, Manuel, que o amor, a iniquidade tem se aumentando, está aumentando e o amor tem se esfriado? Porque muitos hoje não estão mais cuidando do amor. Muitos não estão mais cuidando desse amor. Esse amor que Deus colocou em nossos corações. Esse amor que se tinha no início, muitos não estão cuidando. Alguém já disse que o amor é semelhante a uma plantinha que você coloca ali, ou você vai colando, bota um pouquinho de adubo, bota um pouquinho de terra, molha ela, bota um pouquinho no sol, tira do sol, bota na sombra, molha de novo no outro dia, rega, e ali você vai cuidando a cada dia, e aquela planta ela vai ficando forte, vai ficando robusta, e se torna uma linda planta. O amor nos nossos corações é assim também. A gente tem que cuidar, a gente tem que cultivar a relação com Deus. A relação com Deus é assim, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós estamos ligados com Deus, em comunhão com Deus, nós nos preocupamos sim com isso, nós nos preocupamos sim com o amor, em saber de que forma estamos servindo a Ele. Precisamos, amados, nesses últimos dias, estamos vivendo realmente os últimos dias, e tudo isso que tem acontecido para nos afastar de Deus. Muitas coisas têm vindo, são setas do inimigo para nos afastar, para nos tirar do foco, para nos tirar da direção. Como eu falei, o avanço da tecnologia, temos que ter muito cuidado com isso, temos que ter muito cuidado com o que estamos fazendo com o nosso tempo nos últimos dias. Não é normal desperdiçarmos tanto tempo, se a cada dia que passa o tempo está ficando apertado, a cada dia que passa está ficando mais complicado. O homem hoje queria que o dia tivesse 48 horas, 24 horas não é mais suficiente para fazer tanta coisa. Eu fico observando no trabalho, às vezes, eu estou ali ligado, focado, e o tempo vai passando, daqui a pouco quando eu olho, já vai dar horário de ir embora, e eu ainda tinha tanta coisa para resolver, e tento adiantar alguma coisa, amanhã eu vou chegar mais cedo, penso em levar um pouco do trabalho para casa, porque os tempos está assim, está acontecendo assim, os dias estão sendo abreviados, Não precisa ser muito inteligente para entender que Jesus está às portas. Não precisa ser muito inteligente para perceber tudo o que está acontecendo à nossa volta. E tem muitas pessoas que estão dormindo, tem muitas pessoas que estão desapercebidos diante de tudo que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão se apegando a coisinhas bestas, a coisinhas simples, e permitindo com que essas coisas se atrapalhem ela de estar prosseguindo no caminho do Senhor, de estar olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus.
E nesses últimos dias, não podemos permitir que a iniquidade não podemos conviver com a iniquidade, não podemos permitir que esse amor que nós sentimos, ele venha se esfriar por Deus. Não podemos permitir. Eu costumo dizer que o desejo de Deus em se relacionar conosco é muito maior do que o nosso, quando na verdade o nosso desejo deveria ser maior que o de Deus, porque Deus, ele não precisa de nós. Deus, ele continua sendo Deus sem mim, sem você, mas nós, sem Deus, não somos absolutamente nada. Dependemos dele, precisamos dele. Se ele não nos desperta pela manhã, nós não acordamos. Se ele não nos fortalece, nós estaríamos fracos. Se ele não nos guarda, nós estaríamos vulneráveis. O salmista disse: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E muitas vezes essa falsa impressão de independência de Deus está fazendo com que muitas pessoas vivam de forma aleatória, vivam achando que são donos do seu próprio nariz. Mas esse não é, amados, o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que nós compreendamos que somos inteiramente dependentes dele, porque ele quer fazer muito, ele quer operar muito, há muito o que se fazer ainda. Ele quer derramar muito da sua graça sobre nós, da sua misericórdia sobre nós, mas precisamos estar verdadeiramente na posição. Não como a igreja de Éfeso, que permitiu que o seu amor se esfriasse, mas precisamos estar firme, precisamos estar com a nossa chama acesa, porque quando ele chegar, ele precisa nos encontrar desta forma, ele precisa nos encontrar com a nossa chama acesa, com a nossa lamparina acesa. É assim que ele precisa nos encontrar. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis, eu sei que os problemas sim têm nos afligido muitas vezes, tem nos afetado, e sei que nós somos de carne e osso, e tem momentos sim, que a gente dá vontade de desistir, de jogar para cima, de jogar a toalha, de voltar atrás. Muitas vezes acontece isso, porque nós somos humanos, mas que nesse momento nós viemos nos lembrar, que Jesus, ele nunca disse na Bíblia que seria fácil, ele nunca falou que seria fácil, nunca. Mas ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse: olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, ele também nos deu poder e autoridade para que nós vençamos, e nós iremos vencer. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A boa notícia que eu trago nesta noite é que no versículo 13 ele fala: olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Não adianta, como se diz aí no popular, a gente nadar e morrer na beira da praia. Isso acontece com aqueles que deixaram com que o amor se esfriasse. Eles nadaram, até se esforçaram, mas morreram na beira da praia. Jesus nunca falou que seria fácil, mas com certeza cada luta, cada lágrima, cada esforço, cada dificuldade valerá muito a pena, amados, porque nós estamos vivendo o cumprimento das profecias bíblicas, mas também estamos debaixo das promessas de Deus. E o que tem acontecido conosco aqui nessa terra, porque assim, Deus tem abençoado sim, Deus tem derramado da sua graça sim, da sua misericórdia sobre nossas vidas. Nós seríamos hipócritas aqui se falássemos que Deus não tem nos abençoado, não tem feito maravilhas no nosso meio, porque Deus tem feito sim. Deus tem nos guardado, queridos, temos saído aí, chegado, o mal não tem nos alcançado. Quantos livramentos nós temos visto Deus fazer em nossas vidas, e ainda tem aqueles livramentos que nós não vemos, que muitas vezes estão desligados, desapercebidos, mas o Senhor está nos guardando a cada momento.
O Senhor está suprindo as nossas necessidades em glória, não tem nos deixado faltar nada. Estamos passando por luta, sim, estamos passando, mas Ele está conosco, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Ele está conosco sim, e podemos sentir a sua presença, podemos perceber que a sua presença é real, que Ele está sim conosco, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco. Se estivéssemos sozinhos, eu ia dizer para os irmãos, podem desistir, vamos jogar aqui, porque sozinhos a gente não vai para lugar nenhum. Mas se Ele está conosco, nós somos mais que vencedores. Se Ele está no barco, não tem tempestade que venha nos abater, não tem tempestade que venha, o barco pode até balançar, mas se Ele estiver no barco conosco, nada vai acontecer. No momento certo Ele vai se levantar, e Ele vai mandar que os ventos parem, que a tempestade se acalme, e nós vamos poder gozar da bonança em águas tranquilas. Estamos passando por luta, por momentos difíceis. Essa pandemia veio para trazer muitas lições, mas existe um Deus que está lá em cima, sentado no seu trono, do qual nada foge ao seu controle. Tudo o que acontece está no controle de Deus, nada pode fugir do meu controle e do seu, mas do controle de Deus nada foge, e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Jesus nunca falou que seria fácil, mas vai valer a pena tudo isso. Ele falou, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E é o que nós devemos fazer, não viver a nossa vontade, mas buscar viver a vontade dEle, para que nós possamos gozar daquilo que Ele preparou para nós. O que Ele tem preparado para nós, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais penetrou o coração do homem. São coisas excelentes, coisas que nós nem imaginamos. Nós não temos noção daquilo que está preparado para nós. Por isso, precisamos, amados, viver desta forma. Precisamos nos manter firmes. E eu encerro já, já são 19h30. Eu encerro essa mensagem falando uma coisa. Para você que está pensando em desistir, para você que está achando que não tem mais jeito, que já está no seu limite, Deus, como foi falado aqui, cantado, Deus conhece a sua estrutura e sabe o que está fazendo. Deus conhece, e Ele não nos prova além do que nós possamos suportar, porque Ele é justo. Então, meu recado nesta noite, baseado no versículo 13 que nós lemos, que diz que, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, se resume em 4 palavras: falta pouco, aguente firme. Falta pouco, aguente firme. Aguente firme, que falta pouco. E logo, logo, eu e você veremos a providência de Deus em nossas vidas. Amém?